Olá, vamos falar hoje um pouquinho sobre o diagnóstico da tuberculose pulmonar. Então, inicialmente, nós temos os sintomas clínicos. Então, o paciente pode apresentar tosse seca ou, mais comumente, a tosse produtiva com expectoração purulenta ou mucoide. Pode ter ou não sangue nessa expectoração, hemoptóicos ou hemoptises. Febre vespertina, que é aquela febre no final do dia, início da noite. Sudorese noturna, ele reclama que molha a roupa de cama durante a noite. Anorexia, astenia, emagrecimento. Então, estes são os sintomas mais comuns da tuberculose pulmonar. Ele pode referir outros sintomas inespecíficos, mas esses aqui são os mais frequentes. Com o paciente com suspeita clínica pelos sintomas, o ideal é você pedir uma radiografia de tórax. É o primeiro exame que você deve solicitar. Então, todo paciente com suspeita clínica de tuberculose pulmonar deve realizar radiografia de tórax. O paciente que já tiver o diagnóstico bacteriológico, que ele já tiver feito baciloscopia ou TRM, que a gente vai explicar mais à frente, ele também tem que fazer radiografia de tórax para excluir outras doenças pulmonares associadas à tuberculose e para avaliar a extensão do comprometimento pulmonar. Então, a radiografia de tórax deve ser sempre solicitada para confirmar o diagnóstico, avaliar a extensão e ver se tem alguma outra doença pulmonar associada. As alterações sugestivas em radiografia de tórax. Então, aqui está uma descrição das alterações mais comuns de serem apresentadas em raio-x de tórax. Uma hipotransparência heterogênea em lobos superiores. E aí a preferência no segmento posterior à direita e posterior à esquerda. E também no segmento superior de lobo inferior. Pode se apresentar como nódulos finos e simétricos, isso é disseminação miliar ou difusa, ou nódulos grosseiros em direção às bases, ou ainda em diagonal para o lado oposto, que é a disseminação broncogênica. Também podemos visualizar nas radiografias de tórax as cavitações, também são alterações sugestivas de tuberculose pulmonar. Quando você vê alguma radiografia com essa descrição no laudo, você tem que suspeitar, colocar entre as suas hipóteses diagnósticas tuberculose pulmonar. Tomografia de tórax. Quando é necessário solicitar tomografia de tórax em suspeita de tuberculose pulmonar? Quando eu tenho uma suspeita clínica, mas eu tenho um paciente com radiografia de tórax normal. Isso pode acontecer principalmente em doentes imunossuprimidos, tá? Então, a tomografia de tórax é para avaliar melhor as lesões e principalmente em pacientes imunossuprimidos com um diagnóstico diferencial, tá? As alterações sugestivas. O que pode vir no laudo de tomografia de tórax que sugira tuberculose? Cavidades com paredes espessas, então espessura da parede em cavitação é sinal de doença em atividade. Nódulos centrolobulares com distribuição segmentar, nódulos centrolobulares confluentes, consolidações, espessamento de paredes broncas, aspecto de árvore em brotamento, massas e bronquiectasias. Então, todas essas alterações podem estar descritas no laudo da tomografia de tórax, e isso sugere, você tem que colocar entre as suas hipóteses diagnósticas a tuberculose pulmonar. A baciloscopia distal. Então, todo paciente que tem suspeita clínica, você deve solicitar o BAR distal.
Então, o BAR de escarro, ele é indicado naquelas estratégias de busca ativa do sintomático respiratório. O que é isso? Todo paciente com tosse por mais de 2 semanas deve realizar baciloscopia de escarro. E aí a gente já viu que tem que pedir a radiografia de tórax também, tá? Na suspeita clínica e ou radiológica de tuberculose pulmonar, eu tenho que pedir a baciloscopia de escarro. É um método simples, é um método seguro que detecta 60% a 80% dos casos de tuberculose pulmonar em adulto. Então, por isso que eu peço em todo paciente sintomático respiratório com tosse produtiva há mais de 2 semanas, porque é um método simples e seguro e fácil de realizar e que detecta 60% a 80%. Então, é muito importante ser feito. Eu tenho que solicitar 2 amostras de escarro, que devem ser colhidas de preferência pela manhã em jejum. Se eu tiver um resultado de baciloscopia positiva e os sintomas clínicos compatíveis, está autorizado a iniciar o tratamento de tuberculose e eu devo solicitar a radiografia de tórax para esse paciente, tá? O TRM-TB, então, o teste rápido molecular. Qual a indicação do TRM? Para diagnóstico de casos novos de tuberculose pulmonar em pacientes adultos, só para casos novos, pacientes que já trataram tuberculose pulmonar anteriormente, ou que você estiver suspeitando que eles estão tendo falência ao tratamento atual de tuberculose pulmonar, não deve ser solicitado o TRM com a finalidade de fechar diagnóstico, porque o TRM, ele detecta o DNA dos bacilos do Mycobacterium tuberculosis. E isso vai detectar também bacilos que são inviáveis ou mortos. Então, o paciente que já teve tuberculose tem chance de vir com TRM com resultado sugestivo, mas é bacilo morto inviável. Então, o paciente novo da tuberculose pulmonar, que nunca tratou anteriormente, posso solicitar o TRM para diagnóstico. Para paciente em retratamento, eu solicito o TRM, mas por outro motivo, porque ele detecta também a resistência à rifampicina. Mas isso é uma outra situação que a gente vai ver em outro vídeo, tá? Então, para casos novos, casos que nunca trataram tuberculose pulmonar, eu posso solicitar o TRM-TB. Ele detecta DNA e a vantagem dele é que ele é realizado em apenas uma amostra de escarro e tem uma sensibilidade de 90%. A cultura de escarro. Quando que eu tenho indicação de solicitar cultura de escarro? Para todo paciente com suspeita clínica de tuberculose pulmonar e que tenha BAR ou TRM negativo. Então, eu tenho uma alta suspeita clínica, mas eu não consegui confirmar ainda bacteriologicamente. Então, eu solicito a cultura. E também solicito quando eu tiver o diagnóstico confirmado por TRM e o BAR for negativo, porque aí ficou a dúvida. Teve um diagnóstico clínico, mas o BAR foi negativo e o TRM veio com resultado sugestivo de tuberculose. Eu inicio, mas solicito a cultura para confirmar. A cultura ela é realizada em uma amostra de escarro, com sensibilidade e especificidade elevada, ela aumenta em 30% a chance da gente confirmar o diagnóstico, tá? Então, vale a pena solicitar cultura também. Mas a cultura, a desvantagem é que demora a sair o resultado, leva em torno de, no mínimo, 45 dias para sair um resultado de cultura, tá? Então, essa é a grande desvantagem da cultura de escarro. Então, se eu tenho um paciente com suspeita clínica de tuberculose pulmonar, o que eu tenho que fazer? Solicitar o BAR e o TRM-TB.
e solicitar também a radiografia de tórax. Por que eu tenho que solicitar a radiografia e não só os testes de bacterioscopia? Porque a radiografia vai me avaliar diagnósticos pulmonares associados e vai excluir os diagnósticos diferenciais. Eu solicito cultura de escarro se eu persisto com a suspeita clínica, mas tenho um BAR negativo, ou se eu confirmei o diagnóstico através do TRM, tá certo? Os diagnósticos diferenciais. Então, sempre que eu confirmar um diagnóstico, eu preciso excluir diagnósticos diferenciais. E aí entra o papel dos exames de imagem. As neoplasias, como câncer de pulmão, linfoma, carcinomatose metastática, sarcoma de Kaposi, são diagnósticos diferenciais de tuberculose pulmonar. Outras micobactérias que não micobacteriam tuberculoses, infecções fúngicas pulmonares e outras doenças bacterianas, como abscesso pulmonar e a pneumonia necrotizante, por exemplo. Tá? Então, esta aula a gente tentou esclarecer um pouquinho como que pode ser feito o diagnóstico da tuberculose pulmonar, tá certo? Um abraço.